Isso não é uma sede, mas uma doença. E se ele fosse senhor do mundo inteiro, ele nunca seria um mendigo. Que coisa terrível! Se ele fosse senhor do mundo inteiro, ele ainda seria um mendigo, porque as suas necessidades falsas sempre seriam maiores do que as suas. Ou seja, não é culpa do destino que ele seja um miserável, é culpa dos seus desejos insaciáveis, são fantasias, e portanto a minha infelicidade é fabricada pelas minhas fantasias. Ou seja, ele não se limita a necessidades de coisas diferentes, mas a muitas outras necessidades. Após esses exemplos eminentes, que são suficientes dentro com aquilo que tem, é evidente que todos terão. Agora, se algum deseja ter desmesuradamente, não para usá-lo por uma causa justa, mas simplesmente pelo prazer de ter, se alguém quer ter desmesuradamente, sem uma causa que o justifique, alguém vai ter que carecer desmesuradamente para pagar essa conta, para fechar essa equação. A gente vai desfrutar de algumas narrativas no sentido de entender o pano de fundo das suas inquietações. Na mitologia, uma das obras mais importantes tem como título a Teogonia. Esse gonia tem a ver com o nascimento, o surgimento. E Teo, você sabe, são deuses, né? Então, Teogonia, o surgimento dos deuses. É interessante porque esses deuses aí da Teogonia, muitos deles, sobretudo no começo, são entes da natureza, como uma estereótipo óbvio, enquanto tudo que for acontecer na nossa vida está submetido a essa força implacável da gravidade que nos puxa para o chão, a essa atração que é exercida sobre nós pelo planeta de massa infinitamente superior à nossa e, portanto, nos puxando. Impressionante, porque a gente carrega um peso, você se lembra, P igual a mg, massa vezes gravidade, toda a existência, toda a vida, ela é implicitamente pensada.
Oi, eu queria voltar aqui pra falar, né? Eu ainda não dei nenhum update. O último, provavelmente um dos últimos pedaços que eu deixei aí no vídeo foi a parte em que eu falava, né? Que eu ia começar um novo curso, que eu tava bem animada, tinha comprado alguns materiais também. E daí, menina, no meio do caminho, o negócio deu uma reviravolta. Eu lembro que eu falei assim, eu tô super ansiosa pra começar logo. Se eu tivesse a ementa do curso, eu já ia começar a estudar antes. Se eu soubesse, e no meio do caminho eu descobri que eu já estava matriculada no curso, que já estava tudo certo com a documentação desde que eu tinha enviado, porque eu estava esperando um retorno do curso, né? Eu falei que eu já tinha enviado o documento e estava esperando só um retorno. O retorno não chegava. Daí eu entrei em contato com o Polo, com várias pessoas, e até consegui encontrar uma pessoa que me informou e falou, olha só, o curso já está, você vai pegar o bonde andando. Aí ela falou pra eu me cadastrar nas plataformas, e me cadastrei em uma, até agora não tinha nenhuma matéria. Quando eu me cadastrei na outra plataforma, tava tudo lá já, o material. E lembro que eu falei assim, e se tivesse o material já disponível, eu ia começar a estudar antes da hora, quero ser bem nerdola, quero fazer tudo bonitinho. Já tinha uma semana de aula, já tinha uma semana de aula, são acho que 6 ou são 8 matérias, não lembro, e todas elas com bastante conteúdo, são vídeos para assistir, tem filmes, tem livros, muito artigo, ou seja, está extremamente atrasada. Eu queria ter começado desde o início, feito tudo bonitinho, mas enfim, a primeira semana já passou e eu ainda consegui pelo menos entrar a tempo, consegui enviar as tarefas que tem, que semanalmente eles apresentam várias tarefas, ou seja, apesar do curso ser virtual, né, ser EAD, o curso é virtual, mas a cobrança é real. É uma formação, né? Eu não falei, tô só aqui falando do curso, mas não falei ainda que eu vou cursar filosofia. Eu passei no vestibular daqui da Federal do estado que eu tô morando. E melhor de tudo ainda, que é AD, né? Para algumas pessoas não gostam e tal, mas para mim é o melhor dos mundos, porque eu não me vejo saindo do trabalho, fim da tarde, ainda ter que ir para a universidade, para ficar lá até 11 da noite, para voltar para casa, né, me arriscando, né, porque eu não dirijo, dependeria de transporte público ou de aplicativo, e também porque eu me adaptei super bem ao EAD. Eu sou ainda mais com uma matéria que eu gosto. Apesar de que o meu outro tecnólogo também que eu fiz foi EAD, e ele foi totalmente EAD, não tive nenhum encontro presencial. Agora com a mudança eu tenho vários encontros presenciais e obrigatórios, né, que eu vou ter que conhecer o pessoal do meu polo. E bom ainda que ainda não vou ter que ir, porque como o meu polo não é aqui na cidade, né? Eu acabei escolhendo um outro polo, que eu imaginei que fosse menos concorrido e acertei. Porque o polo daqui, eu falava assim, a primeira vez que eu fiz esse vestibular, deixa eu contextualizar, a primeira vez que eu fiz esse vestibular, eu fui super, assim, já passei. É um vestibular interno da Federal, daí eu falei, já passei, né? Quem quer filosofia? Eu e mais 2, tinha acho que 10, 8 vagas. Falei, já passei, fui super confiante, fiz uma boa prova, fiquei em primeiro lugar. Falei, tô vendo? Não fui chamada, vocês acreditam? Mas eu fiquei até triste, assim, eu falei, gente, eu não passei, não. Enfim, superei. Quando foi esse ano, eu fiz o vestibular de novo. Para o polo que eu fiz, eu fiquei em 8º lugar, que eu fiz aqui para o polo, que eu acredito que é um dos maiores, que eu fico aqui na cidade, na capital. E fiquei em 8º, também não fui chamada. Aí eles abriram um segundo edital desse vestibular para quem tinha feito Enem e para quem tinha feito o vestibular interno, chamado de vagas remanescentes. Aí eu me inscrevi, né, que só era você pegar a sua nota, a sua pontuação e se inscrever. Eu me inscrevi e acabei sendo chamada. Mas fiquei esperando o polo entrar em contato comigo, enviei a documentação e tal, fiquei esperando para as aulas começar. Eu tinha visto que a aula começava dia 6 de outubro, mas eu imaginei assim, como teve essas vagas remanescentes e tal, eu imaginei que eles iam mudar o calendário, e não mudou, né? Acho que a universidade não muda o calendário assim. E aí aconteceu que eu peguei o bonde andando. Mas tudo bem, né? Tá ótimo, não tenho do que reclamar. Eu só tô aqui dando risada porque eu falei que eu queria muito que começasse logo, que eu queria ter material para estudar, e sem saber que eu tava, atolada de coisa para estudar.
Então eu tô bem feliz que eu vou poder agora estudar filosofia. Vocês veem aqui, quem já viu os outros vlogs, quem já viu outros vídeos, veio um tanto que eu consumo, né? Adoro muito os estoicos, né? Tenho consumido muito, tenho feito o clubinho de leitura com a Lucilena Galvão, que eu que inventei essa coisa de clubinho, porque nem existe, né? É só eu, a Lucilena Galvão e o vídeo do YouTube, que eu leio e assisto o vídeo dela, os comentários, sou apaixonada. Eu tenho os meus filósofos do coração, como o Karnal, o Cortella, o Pondé, a Lucilena, obviamente. Então, e agora tô conhecendo outros e é muito massa, assim, gente. Eu acredito que todo mundo deveria. Tipo assim, eu falo que, vou fazer filosofia, muita gente fala, nossa, tanto suspense pra falar de um curso, blé, né? Pra muita gente, mas é tão massa você poder fazer uma coisa que você curte. Tipo assim, essas últimas semanas foi meio corrida, porque eu não gosto de estar nessa correria, eu gosto de estudar por prazer. Mas ainda assim eu ainda consegui, as aulas do professor, as tarefas, as coisas que eles falavam assim, assistam o podcast tal, do Clóvis, assistam o do Clóvis de Barros Filhos, quando eu me remeto, né, um filósofo. Assistam o podcast do Clóvis, o podcast tal do Clóvis. Assistam o filme tal, assistam Matrix para fazer esse roteiro baseado nesse artigo. Eu falo, gente, é meu modus operandi. É o que eu já faço. Nossa, tô muito barulhenta aqui, tomara que não saia no vídeo. Poder fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito, que tipo assim, a gente merece, sabe? Eu acredito muito nisso, que a gente merece viver apaixonado pelo que faz. Seja no trabalho, seja no estudo. Ter, tipo assim, até antes mesmo de começar o curso, eu perdi a hora, assim, às vezes estudando temas que me interessam. Eu sou muito apaixonada por filosofia, sociologia, antropologia. Consumo muitos livros, tenho vários aqui. Esse foi o ano que eu mais que eu mais consumi livros físicos, né? Que eu tava muito na pegada do leve. Eu até não sei se pretendo comprar um Kindle, apesar de que o Kindle não me ajuda muito porque eu não consigo colocar PDF. E agora eu tenho muito material, tem material que é gigantesco, que eu não vou imprimir. Eu já imprimi bastante coisa, porque eu sempre opto por estudar de uma forma analógica, porque eu consigo me concentrar mais. Também eu não passo tanto tempo, né? Eu já trabalho no computador, então eu não preciso passar tanto tempo ali consumindo telas, né? Consumindo telas. Então eu faço de tudo para quando eu for estudar, principalmente as coisas que eu gosto, que eu consigo fazer isso de uma forma analógica. Então, o Kindle vai ser uma ajuda, né? Porque o meu é o Paperwhite, então ele pelo menos é sem brilho, sem nada. E eu já imprimi bastante material. Eu sei que isso não faz bem para o meio ambiente, né? O correto seria a gente acabar com essa história de estar consumindo papel, porque papel são árvores, mesmo que de reflorestamento são árvores. Mas por hora é isso. Eu imprimi alguns materiais já, que são todos os materiais, tem as grades. Muita coisa mesmo. E olha que eu nem imprimi tudo. Já tem alguns livros. E tipo assim, eu tô amando porque eu tô descobrindo vários filósofos novos, vários pensadores novos, vários materiais que eu não tinha acesso. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu já até perguntei ao ChatGPT no início do ano. Qual a grade de matérias, né, que eu fiquei meio frustrada de não ter passado a primeira vez. Eu falei, não, eu vou começar a estudar isso de uma forma autodidata. Aí eu perguntei qual a grade de matérias e os conteúdos estudados na universidade. Aí ele me passou alguns, mas nem de perto era isso aqui. E daí tem muita coisa boa, eu tô conhecendo muitos filósofos novos, muitos pensadores diferentes. Conhecendo muito material que tem no YouTube de graça, eu não sabia, entrevistas incríveis de várias pessoas, com muita coisa, muita riqueza. E eu tô assim, em estado de êxtase, né? Pinto no lixo. Eu tô amando. E realmente o fato, eu pretendia, se eu não passasse no próximo que eu vou fazer, que eu ia fazer no caso, né? Eu pretendia pagar, fazer particular, numa faculdade EAD, qualquer, escolher uma, né, que tivesse uma grade que me interessasse, que abordasse os temas que me interessam, e eu ia pagar para fazer à distância, porque eu queria muito estudar isso, entendeu? Tenho essa mania de tudo que eu gosto muito. Insira aqui, psicólogos, insira aqui o nome do transtorno.
hiperfoco, tudo que eu gosto muito. Eu gosto de yoga, eu fui lá, fiz a formação. Eu gosto de práticas integrativas, Ayurveda, coisas do meio alternativo, fui lá, fiz uma formação. Então, eu gosto muito de viver assim, sabe? Isso pra mim não é um problema. Estudar pra mim não é um problema. É uma coisa que eu realmente perco a hora, ainda mais coisas que eu gosto. Gente, então, tipo, tem matérias incríveis, tem matérias voltadas à religião, tem matérias optativas incríveis, simpósios, encontros, e eu queria muito, eu não estudei em Universidade Federal, então eu queria muito viver essa coisa do campus, né? Agora eu vou poder ir pro campus, estudar nas bibliotecas, ter acesso àquilo lá, ter acesso aos professores, à inteligência. Tipo assim, eu estava olhando a descrição dos meus professores, né? Eu esqueci o nome que dá isso. O currículo Lattes deles que eles põem lá na plataforma. Cada um deles tem umas linhas de pesquisa, tem várias linhas de pesquisa super interessantes, coisas que eu me interesso também. Quem sabe daí eu já não penso mais pra frente de engatar até no mestrado. E tem mestrado em antropologia, que também é um tema que me interessa, né? Mas enfim, o que importa é que, tipo, eu tô nesse meio agora, vou estar podendo ter acesso a tudo isso, acesso ao campus, vou poder gravar vídeos lá no campus agora, tirar um dia de estudo no campus. E vai encaminhar muito o canal para uma coisa que eu quero, né? Eu tenho uma questão comigo que é, a Lúcia Helena, ela até fala disso em um dos livros, em um dos encontros da Vida Feliz, do livro do Sêneca. Ela fala que que o conhecimento, ele gera uma dívida, digamos assim, mais ou menos a frase. Então, quando você tem um conhecimento, você detém um conhecimento, você tem uma dívida. Porque se alguém precisa daquilo e você não passa, o fluxo da vida para em você. E às vezes eu percebo muito isso, e isso está me fazendo mal. Emendando um curso no outro. Inclusive eu tinha até falado que eu não ia fazer mais nenhum curso. Era particular, né, no caso, mas que eu não pretendia fazer mais nenhum curso enquanto eu não estivesse exercendo algum desses que eu fiz. Nem é pela obrigação de estar tendo somente um retorno financeiro, é de colocar pra frente mesmo, de não permitir a vida me dar tantas oportunidades legais. Tudo que eu tenho interesse, eu consigo estudar. Fiz as formações, assim, tipo, tô num momento super realizada, super feliz com tudo isso, mas a vida vem e me entrega uma oportunidade e ela para em mim. E isso tava me fazendo muito mal, sabe? De não conseguir levar isso pro mundo de alguma forma. Por isso até que eu comecei esse canal. Tô aqui entre tropeços, né? Então são várias coisas aqui. Eu já mudei totalmente o assunto, mas é basicamente isso. Eu só vim aqui falar isso pra vocês, né? Que agora temos uma estudante de filosofia na área. Então agora a gente vai brisar os conteúdos juntos aqui. Vou poder, né? Porque eu sempre tive essa coisa investigativa, esse perguntar o porquê. A gente sabe que normalmente as pessoas vão pra filosofia procurando respostas, né? E elas encontram, todo mundo fala que elas encontram mais perguntas. Mas eu tô aberta a isso também, eu tenho muitos questionamentos. Então eu sempre encontrei muitas respostas, ou pelo menos um bálsamo assim na filosofia. Tanto na filosofia esotérica, holística, quanto agora nessa filosofia, né? Clássica e... Eu tô bem animada. Já que tô querendo comprar todos os livros que professores falam. Principalmente tem muito livro de ler. Livro normal, assim, não livro didático, sabe? Então, é muito interessante. Tipo assim, eu sei que pra muita gente eu tô falando, assim, coisa que... Meu Deus do céu, as pessoas falam, ai, que tédio. Mas eu sempre tive essas perguntas dentro de mim. Então, tá estudando isso, ainda mais numa universidade federal, tendo acesso a tudo isso, pra mim... Não tem igual. Quero fazer as coisas assim, sabe? Degustando, sentindo, devagar. Até por isso que eu não quero deixar a matéria acumular. Quero ter bastante tempo para estudar tudo, para fazer tudo de uma forma bem suave, bem legal. Eu tô bem animada. Tô animada principalmente para começar ano que vem, para eu comprar material escolar. Já comentei aqui no outro vídeo, né? Então... É isso. Tava louca pra ser apresentada aos russos, né? E falaram que esse livro é muito bom. Acho que até o Vitor Bellinati leu ele recentemente e recomendou. Não lembro se ele gostou ou não gostou. Mas eu queria ler ele. Cacofônico. E aí eu achei por R$20. Super baratinho. A Morte de Ivan Ilitch.
só vou dar 2 updates. Caneta maravilhosa. Estou viciada e vou até nesse final de semana lá na papelaria comprar mais. É a Cis Spiro Gel. Ela é maravilhosa. Ela é igual a comum, que é essa daqui normal, mas a escrita dela é com gel. Tipo, aquelas canetas ela projeta mais, sabe? Tipo, em gel, gente, eu não sei explicar. Não é uma esferográfica, é em gel. E aqui também, maravilhoso. Até agora não tem manchado pro outro lado. E ele é um marca-texto de tinta líquida. Tem uma tintinha líquida aqui nele e ele é bem potente, a ponto de parecer que ele é neon mesmo, assim, de brilhar no escuro.